eu sou Eustáquio Presley, tá? Na verdade, Presley é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade, no canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim, a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. É um excelente youtuber, para mim é o melhor do Brasil, é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? Bom dia! Hoje são 21 de fevereiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cargo nível superior, analista de controle. Esse concurso se realizou em 2011 e o órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de entrar na questão, quero aqui dar um aviso a vocês. Dar um aviso a você que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Visite o canal do grande professor Léo Marcolino. O Léo Marcolino possui um canal maravilhoso no YouTube. Ali ele fala sobre religião e também aulas de ciências, e ele tem até um livro, um pequeno livro, um e-book disposto aí à venda. Então veja o canal do Léo Marcolino, Leonardo Marcolino. Colocarei aqui na página deste vídeo, colocarei o link dele para que você acesse. Então, o Léo traz aulas de língua portuguesa, explica muito bem. Ele traz também aí matérias envolvendo ciência e principalmente religião. O Léo Marcolino, ele foi um cristão fervoroso durante muitos anos. Viveu na ilusão religiosa cristã. E hoje ele conseguiu a libertação, conseguiu sair da ilusão religiosa, que é muito forte. E hoje ele é um ateu. Então veja lá o canal do Léo Marcolino. Excelentes aulas também de língua portuguesa. Então vamos aqui à questão em si. Veja aí, a oração, veja bem, a oração destacada exerce a função de sujeito dentro do seguinte período, 2 pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão aqui quer, hein? O que ela quer? Veja bem, ela traz aí 5 opções. 5. Em cada opção, você verá expressões em negrito, em destaque, em cada opção. Opção A, opção B, opção C, opção D, opção E. Então, o que essa questão quer? Ela quer que você escolha aquela opção, essa questão quer que você escolha aquela opção em que as palavras em destaque exerçam a função de sujeito da oração. Entendeu? Em cada opção, estou repetindo, em cada opção há ali palavras em negrito, em destaque. E essa questão quer que você escolha a única opção em que essas palavras em destaque, em negrito, exerçam a função de sujeito da oração. Apenas isso. Certinho, gente? Então você vai procurar entre essas opções aí aquela em que as expressões em negrito, em destaque, exerçam a função de sujeito da oração. Apenas isso. Sujeito.
Veja aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a palavra em negrito, em destaque, seja o sujeito aí da oração. Certinho? Sujeito. Vejamos a opção A. Montesquieu preferiu guiar-se pelos valores civis, em vez de se deixar levar pelo finalismo religioso. Temos aí nessa opção A, guiar-se pelos valores civis. É a palavra que está em negrito, é a palavra que está em destaque. Essas palavras aí desempenham a função de sujeito dessa oração? Guiar-se pelos valores civis é o sujeito da oração? Não, de forma alguma. O sujeito aí é Montesquieu. Guiar-se pelos valores civis, isso aí não é sujeito da oração. Temos aí uma locução verbal, preferiu guiar-se. É apenas aí uma locução verbal, preferiu guiar-se pelos valores civis. Então, guiar-se pelos valores civis não é o sujeito da oração. O sujeito da oração é Montesquieu, ué.
Quem preferiu guiar-se pelos valores civis? Quem? Montesquieu. Montesquieu é o sujeito da oração, e não as expressões. Guiar-se pelos valores civis, de forma alguma. Opção A está mentindo. Opção A contém aí um erro. Nada disso. Vejamos a opção B de bola. A um espírito sensível e religioso não convém ler um filósofo como Montesquieu, buscando apoio espiritual. Nessa opção aí, B de bola, temos aí as expressões em destaque, em negrito. Ler um filósofo como Montesquieu. Ler um filósofo como Montesquieu. Essas expressões aí, gente, exercem a função de sujeito da oração? Será que é o sujeito da oração? Ler um filósofo como Montesquieu. É o sujeito? Você acha? É o sujeito, rapaz. É o sujeito da oração. Ler um filósofo como Montesquieu. É o sujeito da oração. Só que esse sujeito aí está em forma de oração. Porque um sujeito pode vir em forma de oração. E não apenas em forma de um substantivo, de um pronome. Entendeu? Ler um filósofo como Montesquieu é o sujeito da principal oração aí. A principal oração é: a um espírito sensível e religioso não convém. Na forma direta ficaria: não convém a um espírito sensível e religioso ler um filósofo como Montesquieu. Então veja, a primeira oração, a oração principal, não convém a um espírito sensível e religioso. E a oração subordinada substantiva, subjetiva, que é aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Então veja, não convém ler um filósofo como Montesquieu. Então você tem aí, ler um filósofo como Montesquieu é o sujeito da oração. Não convém a um espírito sensível e religioso. O que acontece aí é que o sujeito, repito, vem em forma de oração. Porque um sujeito pode vir em forma de oração. Ele vem, claro, normalmente em forma de substantivo. Não é isso? Em forma de um pronome pessoal. Mas aí ele vem em forma de um verbo. O que eu quero transformar aqui? Eu vou transformar essa oração, para você ter uma ideia. Eu vou transformar essa oração subordinada, substantiva, subjetiva, que exerce a função de sujeito, eu vou transformá-la num substantivo. Veja aí, não convém ler. Esse ler aí é verbo, não é? Eu vou transformar agora num substantivo. Ficaria assim: não convém a leitura. Olha aí, em vez do verbo ler, eu o transformei em substantivo. Não convém a leitura de um filósofo como Montesquieu buscando apoio espiritual. Viu aí? Então veja, eu transformei um verbo em um substantivo. Não convém a leitura de um filósofo como Montesquieu. Então veja, não convém oração, aí o verbo convir. Não convém a leitura de um filósofo como Montesquieu. A leitura de um filósofo como Montesquieu não convém. Então você vê que a lição de um filósofo como Montesquieu é um substantivo aí, é o sujeito à leitura. A leitura é o sujeito. E aqui eu transformei, a questão transformou esse substantivo em um verbo. Não convém a leitura. Aí vem, não convém ler, verbo, um filósofo como Montesquieu. Então,
você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela oração em forma de sujeito. Entendeu, gente? É isso aí. Não convém oração principal. Ler um filósofo como Montesquieu, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Exerce a função de sujeito. Eu posso transformá-la num substantivo. Não convém ler um filósofo. Não convém a leitura de um filósofo. Viu aí? Transformei o substantivo leitura no verbo ler. Se leitura era sujeito, ler será o sujeito aí. Toda a oração. Ler um filósofo como Montesquieu. Então, encontramos finalmente a opção que a questão quer. A opção B de bola. Porque essa oração aí, em destaque, ler um filósofo como Montesquieu, essa oração aí exerce a função de sujeito da oração principal, que é não convém a um espírito sensível e religioso. Certinho? Opção B de bola. Vejamos agora a opção C de casa. Um estudo sério da história das ciências jurídicas não pode prescindir dos métodos de que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis. Você vê aí que essa oração em negrito, na opção C, de que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis, você vê aí que ela está em destaque, em negrito. Será que ela exerce a função de sujeito aí, da oração? Será? O que você acha? De que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis? Será que ela exerce aí a função de sujeito? Claro que não. Claro que não. Veja bem, esse que aí é um pronome relativo. Pronome relativo. Que. E vem aí uma preposição de antes dele. Então veja aí. Temos nessa oração em negrito uma oração subordinada adjetiva. Porque aí é um pronome relativo que. Então veja, a oração subordinada adjetiva que está aqui em negrito diz assim, que Montesquieu, em O Espírito das Leis, se vale de quê? Quem se vale de alguma coisa. Montesquieu se vale de quê? Aí vem, de quê? Veja, dos métodos, dos métodos, de que, aí quer dizer dos quais, que Montesquieu, em O Espírito das Leis, ele, Montesquieu, se vale de quê? De métodos, entendeu? Então você vê que essa oração em negrito, Montesquieu, em O Espírito das Leis, se vale de métodos, desses métodos, de que? Então, a oração de que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis, isso aí não é o sujeito da oração. O sujeito da oração aí, adjetiva, é Montesquieu. Montesquieu, em O Espírito das Leis, se vale de métodos, de que, olha aí, dos quais, métodos dos quais se vale Montesquieu em O Espírito das Leis. Entendeu, gente? Então, essa oração aí, subordinada adjetiva, essa oração aí, o que está em negrito, por completo, não é o sujeito da oração. O sujeito aí é Montesquieu. Montesquieu, em O Espírito das Leis, em um livro dele, Espírito das Leis, chamado, ele, o Montesquieu, sujeito, ele se vale de métodos. Olha aí, de que? Dos métodos de que, olha aí, os métodos de que se vale, os métodos dos quais
Montesquieu se vale. Viu aí? Então, essa oração por completo aí, de que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis, não é o sujeito da oração. Opção D. As ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com as ciências naturais. Veja bem, as ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com as ciências naturais. Veja bem essa oração, melhor dizendo, aí em negrito, em destaque, assim como ocorreu com as ciências naturais. Essa oração aí é o sujeito da oração? É o sujeito? Assim como ocorreu com as ciências naturais. É o sujeito? Não, não é sujeito da oração. Veja aí, as ciências humanas deveriam libertar-se da religião, a oração principal. E assim como ocorreu com as ciências naturais, é apenas a oração subordinada adverbial comparativa. Eu estou apenas comparando. Veja, as ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com as ciências naturais. Então, essa oração aí em destaque, assim como ocorreu com as ciências naturais, não é o sujeito da oração. Aí temos uma oração subordinada adverbial comparativa. Eu estou aí comparando uma coisa com outra. Que as ciências humanas deveriam libertar-se da religião do mesmo modo, assim como ocorreu com as ciências naturais. Vejamos a opção E. O método de Montesquieu valorizou as instituições humanas e solapou o finalismo teológico e moral. Veja essa oração aí em destaque. E solapou o finalismo teológico e moral. Essa oração aí, ela exerce a função de sujeito? Não. Não, de forma alguma. A primeira oração aí, oração coordenada. O método de Montesquieu valorizou as instituições humanas. E temos a segunda oração. E solapou o finalismo teológico e moral. E solapou o finalismo teológico e moral. Segunda oração. Essa segunda oração se chama oração coordenada, sindética, aditiva. Esse I aí significa somar. Está dizendo que o método de Montesquieu valorizou as instituições humanas e também solapou o finalismo teológico e moral. Então aí você tem duas orações. A segunda oração aí, em negrito, em destaque, e solapou o finalismo teológico e moral. É uma oração coordenada, sindética, aditiva. Vem uma conjunção aí que une, que soma, a conjunção I. Essa frase aí, essa oração, não é, ela por completo não é o sujeito da oração. Então, resumindo, a única opção correta aí, a única opção é a opção B de bola. Porque nessa opção B de bola, as expressões em negrito, em destaque, ler um filósofo como Montesquieu, essas expressões aí em destaque exercem a função de sujeito da oração principal, como já expliquei. Portanto, opção correta, opção B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.